Nós vamos então falar sobre a necessidade de perseverar. Nós, banhados pela doutrina espírita, talvez já tenhamos mais condições de entender que a nós será pedido um pouco mais, não é? Não será cobrado. Alguns autores traduzem: a quem muito foi dado, muito será cobrado. Ai de nós, não é? Ai de nós se Deus nos cobrasse algo. Deus não nos cobra nada, seu perdão é automático sobre todas as nossas falhas, mas naturalmente se espera um pouco mais de nós todos que temos algum tipo de contato com a doutrina espírita, o Consolador prometido por Jesus. E realmente nos consola imensamente, vai diluindo as nossas angústias, as nossas ansiedades, esse conhecimento que nos foi trazido pelos Espíritos. A partir do Espiritismo, dos seus esclarecimentos, a nossa encarnação se torna bem mais leve, embora ainda no mundo de provas e expiações. Porque nós sabemos agora por que estamos aqui. Nós sabemos de onde viemos, para onde vamos, sabemos que caminhamos nessa estrada das inúmeras existências físicas, sempre cobertos pela misericórdia divina. Talvez então para nós seja mais fácil entender a necessidade de sempre perseverar. Emmanuel nos traz um texto que se chama A Luz Segue Sempre, nos lembrando dessa necessidade de termos em nós essa certeza. A luz segue sempre. Já estivemos inúmeras vezes aqui, pela nossa dificuldade de amar a tudo e a todos. Sabemos que ainda viremos inúmeras outras vezes aqui, mas sempre guiados pela luz de Deus, pela sua misericórdia, que não deixa ninguém de fora. Jesus veio nos exemplificar, não é? De que ninguém, absolutamente ninguém, cometa os enganos que cometer, ninguém deixa de ser filho amado de Deus. Todas essas certezas nos dão a nós, abençoados por essa doutrina, mais capacidade de entender que a luz segue sempre e que é preciso perseverar. Emmanuel nos lembra, então, que nas inúmeras encarnações a luz divina sempre esteve presente e sempre nós tivemos aqui na Terra pessoas que nos trouxeram realidades sobre o além-túmulo, pessoas que nos trouxeram a realidade consoladora de que a morte é apenas o desencarne, que a morte como tragédia não existe. A única tragédia sobre a morte é a nossa ignorância acerca desse processo natural. E Emmanuel, nesse texto, nos fala desses milênios todos em que nós nunca estivemos desamparados, porque nunca nos faltou uma notícia que fosse acerca dessa realidade maior. Em todos os tempos, transmissores dessa notícia estiveram pela terra. Mesmo antes de Moisés, todos aqueles que antecederam a Moisés, hoje em dia existem sempre esses transmissores, mas nós muitas vezes ainda não temos olhos de ver, ainda não temos ouvidos de ouvir. Em épocas antigas, esses homens e mulheres foram queimados em praça pública, foram chamados de bruxos e de bruxas, mas nós, talvez agora, já tenhamos uma outra condição para entender, para ampliar os nossos horizontes acerca dessa realidade bem maior. Nós vamos deixando a cegueira, vamos deixando a brutalidade, vamos trabalhando conscientemente
para quebrar nossos corações endurecidos, fazer com que se transformem um pouquinho a cada dia em corações compassivos e talvez agora com mais entendimento para essas verdades celestes, essas verdades do mundo espiritual superior, que são sempre verdades de bondade, de amor, de caridade indiscriminado. Mas nós, durante muito tempo, tivemos uma dificuldade muito grande. Divaldo Franco, contando Malbataan, nós mais velhos tivemos talvez mais facilidade de conhecer Malbataan, um escritor riquíssimo, de uma profundidade enorme. Então Divaldo reconta uma história trazida por esse autor, que usou o pseudônimo de Malbataan, nos falando muitas vezes sobre essa dificuldade de termos acesso a realidades maiores, a realidades mais profundas. Conta esse autor que certo dia, em tempos muito antigos, a verdade resolveu fazer uma visita à Terra. Quando ele começa dizendo que a verdade resolveu visitar a Terra, ele já nos está dando o recado de que ela não é frequente aqui. Então ele diz que em tempos muito antigos a verdade resolveu fazer uma visita à Terra. Chegou à Terra, desceu numa região que na época se chamava Pérsia. Uma região riquíssima de cultura, riquíssima de história. É hoje o país que nós chamamos de Irã. Então a verdade chega lá na Pérsia, nessa época, e é atraída no momento em que chega à Terra por uma música lindíssima, é atraída por luzes belíssimas e vai se chegando naturalmente a esse lugar. Se encontra na porta do castelo de Al-Rashid. Al-Rashid era um imperador poderosíssimo. A cada momento ele estendia mais os seus domínios. E a verdade está ali, na porta do castelo de Al-Rashid, no dia em que mais se celebrava o Ramadã, vendo uma festa de esplendor imenso. Ela desce da sua carruagem e se apresenta ao rapaz, ainda muito inexperiente, que tomava conta do palácio, da porta principal. O rapaz a olha espantado, porque a verdade, além de ser uma mulher belíssima, se apresentava como deve se apresentar, totalmente nua. E o rapaz é tomado de uma confusão imensa. E ela diz: me leve a Al-Rashid, preciso me apresentar a ele agora, preciso entrar nesse castelo. O rapaz fica muito confuso, acha aquela mulher belíssima, mas diz a ela: a senhora não vai poder entrar aqui. Nós estamos na noite do baile, estão todos vestidos ricamente e a senhora não tem nenhum paninho para se cobrir? Ela diz: claro que não, eu sou assim, eu sou completamente nua, o meu nome é Verdade. Confuso, ele corre até o seu chefe, até o primeiro-ministro. Lá, conversando com o primeiro-ministro, ele diz daquela presença inusitada na porta do palácio. Diz que ali estava uma mulher belíssima, totalmente nua, querendo ser apresentada ao imperador. E o primeiro-ministro lhe pergunta: ela disse pelo menos o nome? Disse, ela disse se chamar a Verdade. Quando ouve que é a Verdade que quer entrar ali, o primeiro-ministro fica enraivecido. Que audácia, que absurdo a Verdade querer entrar aqui nesse castelo. Que espanto me causa essa impertinência. Faça uma coisa, pegue aquela chibata que nós temos, a mais grossa, e lhe espante as chibatadas. A ordem foi dada e assim foi feito. O rapaz dá algumas chibatadas na Verdade, ela corre para a sua carruagem,
e manda que os cavalos corram o mais rápido possível, vai muito triste, muito surpresa, até que encontra um pequeno oásis. Nesse pequeno oásis ela desce, se refarda aquele espanto daquela forma como foi maltratada e recomeça a pensar numa forma de se apresentar a Al-Rashid. Era necessário. Faz meditação, faz algumas orações, tem a intuição de pegar uma varinha de condão. Quando pega a varinha de condão, toca seu corpo, que imediatamente se cobre de trapos. Com a mesma varinha, toca na sua carruagem, que está agora também coberta de trapos, e não satisfeita, procura uma poça de lama, rola na poça de lama e agora mais uma vez tenta entrar no castelo. Ao chegar à porta, o mesmo rapaz agora se surpreende e coloca a mão sobre o nariz, porque estava ali uma mulher mal vestida e mal cheirosa. E ela também diz que quer ser apresentada ao Rashid. O rapaz diz que é absurdo, que ela jamais entraria no castelo vestida daquele jeito, muito menos numa noite de baile. Pede que ela espere e vai falar com o primeiro-ministro. Diz: meu chefe, hoje à noite está difícil. Depois de uma fada totalmente nua, agora se apresenta aí uma mulher mal cheirosa, mal vestida, querendo falar com Al-Rashid. E o primeiro-ministro, curioso, diz: ela lhe disse o nome? Disse sim o nome do primeiro-ministro. E qual é o nome desta louca? É a realidade. Nessa hora, o primeiro-ministro, que já estava irritado, fica muito mais irritado, manda-lhe expulsar com as chibatadas e ainda solta alguns cachorros que eram muito bravos, para que a realidade jamais tivesse a impertinência de querer entrar logo ali naquele lugar que vivia longe da realidade, usurpando tudo o que podia daquelas pessoas que moravam fora dos seus domínios. Mais uma vez ela foge na sua carruagem, mais uma vez ela chora por essa surpresa, para no oásis, se ajoelha, pede a Deus intuição, pede a Deus força para continuar tentando completar a sua missão. Depois de alguns momentos, ela de novo pega a sua varinha de condão e é intuída a olhar para o céu. O céu essa noite exibia estrelas lindíssimas. Usando a varinha de condão, ela atrai meia dúzia das estrelas mais bonitas que havia contemplado e faz uma linda coroa. Coloca rapidamente a coroa na cabeça. Usando a varinha, ela atrai uma nebulosa e com essa nebulosa ela plasma o vestido mais bonito sobre a face da terra, se vestindo com ele. Em seguida bate com a varinha de condão na carruagem e essa carruagem se torna de um ouro brilhante que quase cegava a todos. Agora ela vai mais uma vez até o castelo de Al-Rashid. Chegando lá, o rapaz fica tão impressionado que ela não precisa dizer nada. O rapaz corre ao primeiro-ministro e diz: meu chefe, a noite está salva. Temos agora a fada mais ricamente vestida, numa carruagem inimaginável, e ela certamente quer encontrar Al-Rashid. O primeiro-ministro, sabendo da beleza, do luxo daquela mulher, corre até a porta, lhe faz inúmeras mesuras e lhe oferece o braço. Pega aquela mulher maravilhosa, vai seguindo com ela pelos inúmeros salões até o salão principal. Conforme aquela mulher vai entrando, todos se levantam e começam naturalmente a aplaudi-la. Quando chega ao salão principal, Al-Rashid estava ali toda a noite sentado em seu trono. É tão grande a sua beleza, o fascínio que ela coloca sobre todos, que Al-Rashid pela primeira vez
se levanta do trono, fica embevecido. Não tem palavras diante de tanto luxo, diante de tanta beleza. O primeiro-ministro continua levando-a em direção a Al-Rashid, que vem ansiosamente ao seu encontro. Ao parar na frente dela, estica a mão tentando tocá-la. Neste momento, ela retira sua coroa, rasga o seu vestido e está ali, agora, totalmente nua, na frente do imperador. Continuando aquele momento de espanto, ela declara: eu sou a verdade. Tive que me vestir de fantasia para que você encontrasse a realidade. Malbataã nos contou essa história, nos lembrando que por conta disso, da dificuldade de Al-Rashid, da dificuldade de nós todos, de entendermos a necessidade de encarar a realidade, Jesus também usou da fantasia para nos trazer as verdades divinas, especialmente quando começou a nos falar através das parábolas. As parábolas são essas lições de vida eterna, as quais nós já tivemos contato em inúmeras encarnações. Nas épocas antigas tínhamos mais dificuldade, entendíamos essas parábolas literalmente, e agora podemos rasgar também o véu que cobre o nosso entendimento e ver a realidade das coisas divinas, das coisas elevadas. Foi por isso que Jesus usou portas largas, portas estreitas, caminhos nem sempre muito fáceis de nós entendermos, para só nos advertir de que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai se não for através dele, através dos seus ensinos, através das suas mensagens. A luz segue sempre. É preciso perseverar, mas essa forma de perseverar muda a cada momento. Com a nossa elevação espiritual, perseverar agora é olhar para dentro de nós, é entender a necessidade de nos fazermos a cada dia um pouco mais cristãos. Não é fácil. Nós ainda não somos cristãos. Nós fizemos a adesão ao que o Cristo falou, ao que o Cristo fez. Precisamos caminhar mais, agora nos convertemos aos ensinos do Cristo, quando começamos a colocar no nosso dia a dia palavras, gestos e ações que a cada dia precisam ser mais caridosos. Nós estamos todos ligados numa rádio especial, a Rádio Divina. A Rádio Divina é esse Wi-Fi que nós temos desde que fomos criados, que nos traz mensagens de amor, mensagens de bondade, mensagens de perdão irrestrito. Essa é a rádio a qual estamos todos sintonizados. Só que de vez em quando acontecem pequenas interferências. De vez em quando aparecem alguns chiados modificando o que nos chega. É o momento em que nós aceitamos discursos de ódio, é o momento em que a intolerância, o preconceito e a falta de caridade chegam até nós e nós nos confundimos. É preciso voltar a entender que a mensagem que deve ser aceita é a mensagem de um amor que vai se ampliando a cada dia, de um amor exemplificado por Jesus e que nós precisamos, no nosso tempo, com as nossas dificuldades, ir caminhando nessa direção. Uma das parábolas contadas por Jesus, talvez a que chegue mais perto para nós, é a parábola dos trabalhadores da última hora. No livro Após a Tempestade, Joana de Ângeles diz claramente que os trabalhadores da última hora somos nós todos.
nós todos que temos algum tipo de contato com a doutrina espírita, somos esses trabalhadores da última hora, somos esses que na Europa, na época das sombras, aqueles 600 anos onde a Inquisição vigorou, éramos nós, a maioria de nós que estávamos lá. Retirados da Europa, trazidos para o Brasil, temos a última oportunidade. Não de ser perfeitos, isso ainda vai demorar inúmeras encarnações, mas temos a última oportunidade de olhar para nós, não para nos culpar, mas para entender a nossa responsabilidade de trabalhar pensamentos e sentimentos. É preciso pegar a charrua. É preciso fazer o que realmente importa. O que importa é lembrar que a luz segue sempre. O que importa é perseverar, e essa perseverança deve ser algo ativo. Mateus nos traz o Sermão do Monte, algo especialíssimo, tão especial que Gandhi, não sendo cristão, disse certa vez que se nós perdêssemos toda a literatura do mundo, se o Sermão do Monte fosse salvo, nós não perderíamos muita coisa. É Mateus que nos traz de forma concreta o Sermão do Monte e o seu cerne, as bem-aventuranças. Lucas também traz essas bem-aventuranças de forma esparsa, mas é Mateus que nos traz esse corpo de bem-aventuranças. O que são as bem-aventuranças? É bom a gente pensar que as bem-aventuranças não são afirmações soltas de Jesus, não são afirmações sem consequências. As bem-aventuranças são ações colocadas por Jesus. Quando ele diz, por exemplo, bem-aventurados os que são misericordiosos, porque terão misericórdia, nos lembra da necessidade de aumentarmos a misericórdia em nós. Na nossa próxima volta ao mundo espiritual, todos nós precisaremos de misericórdia. É bom que não tenhamos mais nenhuma dúvida sobre isso. Todos nós precisaremos de misericórdia, todos nós precisaremos de perdão. Para que a gente consiga misericórdia, perdão, benevolência, é bom que aqui encarnados já sejamos capazes de doar pequenas doses do que precisaremos no futuro. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque receberão misericórdia, nos fala da necessidade de perseverar no que interessa, na nossa reforma íntima, na tão falada e tão pouco feita reforma íntima. Questão 909 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta a esses seres se nós seríamos capazes de evoluir. Kardec chega, diante de uma tarefa tão grande, Kardec chega a duvidar. Será que nós somos capazes de fazer a reforma íntima? Recebe como resposta que todos, absolutamente todos, são capazes e realizarão a reforma íntima, mas que, infelizmente, ainda fazem muito pouco esforço. Perseverar é entender a necessidade de nos esforçar. Perseverar é entender que tudo que nos acontece num mundo de provas e expiações não é azar, não é aborrecimento, não é punição divina, porque Deus, esse Pai de imenso amor e sabedoria, jamais pune a nenhum dos seus filhos. Perseverar é saber da necessidade de exercitarmos as virtudes que dormem no nosso íntimo, normalmente abafadas por camadas e camadas de orgulho e de egoísmo. Perseverar é aproveitar o tempo bendito que estamos encarnados agora, banhados pela doutrina espírita. Chico Xavier, em inúmeros momentos, nos disse que naquele seu relacionamento com os seres recém-desencarnados,
o que mais tocava seu coração era o arrependimento que muitos mostravam por não ter aproveitado as benditas oportunidades que estão aqui. Num mundo de provas e expiações, desde a hora que a gente acorda e sai da cama, até a hora que a gente à noite volta para ela, inúmeras coisas nos acontecem. Todas, absolutamente todas, oportunidades de exercício cristão. A cada coisa que nos acontece, é esperado de nós um gesto mais manso, uma fala mais acolhedora, um olhar que a ninguém discrimina. É preciso, diante de toda essa consolação da doutrina, lembrar que a luz segue sempre e que a nossa necessidade é perseverar. Quando nós começamos a tentar realmente fazer a nossa reforma íntima, nós muitas vezes nos angustiamos porque vemos a dificuldade que temos de traçar novos itinerários. É a nossa ignorância sobre esses processos, como sempre, que nos traz angústia, nos traz ansiedade. Quando nós vemos que temos algo que precisa ser mudado, isso já deve ser um momento de grande felicidade para nós. Porque até pouco tempo, essas coisas que hoje vemos que precisam ser mudadas, ainda nos davam orgulho. Quantos de nós dizíamos que temos personalidade forte? Quantos de nós, diante da ira, da raiva, da maldade, nos justificávamos e nos orgulhávamos da falta de benevolência, da própria falta de educação? Hoje já caminhamos, já sabemos pelo menos algumas coisas que precisamos mudar. Mas não tenhamos nenhuma ilusão, a gente não muda algo que alimentou em inúmeras encarnações de uma hora para outra. Nós viemos nessas nossas encarnações fazendo um certo tipo de itinerário. É como aquele dia chuvoso que a gente olha o gramado e a gente passa por aquele gramado molhado, e conforme nós vamos passando naquele gramado molhado, as marcas dos nossos pés vão ficando. E daqui a 2, 3 dias, por onde nós passamos, a grama já não cresce mais, já está marcado aquele nosso caminho triste. Assim nós fizemos em muitas encarnações. Deixamos atrás de nós esse caminhar ainda negativo, ainda cheio de orgulho, de egoísmo, de indiferença pelo sofrimento dos outros. Precisamos refazer, mas precisamos entender que o tempo se faz necessário. A cada dia, pequenos passos numa diferente rota. Há dias em que é mais fácil caminhar diferente. Há dias que nós vamos ver que repetimos aquele itinerário. Perseverar, nos armar de paciência conosco, nos armar da certeza de que Deus conduz os nossos processos e continuar perseverando. A gente começa a ter, então, aquela serenidade que a gente buscava nas coisas exteriores e que entende que só encontramos com a nossa espiritualização, com a nossa melhora, que se faz gradual, se faz no ritmo de cada um, seguindo aqueles momentos em que nós temos mais consciência da necessidade de trabalhar. Um dia nós teremos tirado de nós o homem velho, seremos apenas o homem novo, como Paulo de Tarso nos exemplificou. Aquele homem que, quando chamado Saulo, era um cruel perseguidor e assassino dos primeiros cristãos, que ao encontrar Jesus na porta de Damasco, ao ver a luz de Jesus pela primeira vez, literalmente cai do cavalo, para depois cair do cavalo do orgulho e do egoísmo. Esse é o caminho de todos nós. Paulo, no resto da sua encarnação, depois de ficar 3 anos no deserto, ele sentiu necessidade de se isolar, de se reequilibrar. Depois desses 3 anos, nos deixa inúmeros exemplos,
não de adesão à doutrina do Cristo, mas de conversão a ela. Paulo viajava daquela forma tão difícil naquela época, às vezes para encontrar 3, 4 pessoas e erguer primeiros núcleos cristãos. As suas viagens continuavam e ele às vezes ficava 2, 3 anos sem poder voltar àqueles lugares iniciais. Para suprir essa carência da sua presença, ele começa a escrever as epístolas, as cartas de Paulo. São de uma profundidade, de um conhecimento que a gente, conforme vai estudando, vai conseguindo apreender partes. Nós hoje só conseguimos apreender pequenas partes da grande verdade. Pois é Paulo que nessas epístolas vai nos trazendo todo esse caminhar da brutalidade, da falta de compaixão para a compaixão indiscriminada. É Paulo que escreve, no meio de tantas belezas, 3 cartas que são cartas especiais. São 3 cartas conhecidas por nós como cartas pastorais. Não são cartas dirigidas àqueles iniciantes, são cartas dirigidas a pastores, aqueles que tinham caminhado um pouco mais. Essas 3 cartas, uma foi escrita para Tito, as outras 2 para Timóteo. Timóteo era seu filho do coração. Ele adotou Timóteo como seu filho espiritual. Pois na segunda carta a Timóteo, pouco antes de voltar ao mundo espiritual, Paulo fala da necessidade e da alegria que tinha ao entender que conseguiu combater o bom combate. Que a gente possa perseverar, que a gente possa deixar lutas que não têm a menor importância, que só nos trazem angústia, que alimentam nosso vazio espiritual, que a gente deixe essas lutas mundanas de lado e que comece a focalizar apenas o bom combate. O bom combate é esse combate que tira de nós qualquer resquício de maldade, de agressividade, de preconceito e de discriminação. O bom combate é esse exercício diário para ampliarmos a nossa capacidade de amar. Nossa capacidade de amar é ínfima, mas nós sabemos que quando chegarmos à perfeição relativa, e todos chegaremos, seremos capazes de amar a tudo e a todos. Sabemos agora o que nos resta. Haja encarnação, mas nós podemos começar agora. Agora a gente já começa de uma forma mais consciente a combater a única coisa que precisa ser combatida, que é a nossa falta de amor por tudo e por todos. A luz segue sempre, vamos perseverando. Muito obrigada.